acerta com a palavra. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Meus queridos amigos do Grupo Batuíra, da próspera cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, formulo a Jesus os mais ardentes votos para que nos mantenha em sua paz, sob o beneplácito da sua misericórdia. Desejo agradecer e júbilo, honroso convite do amigo e do irmão querido Hélio Ribeiro, longas datas, desde o Conselho Federativo Nacional em Brasília, até nossos periódicos encontros em Rio Grande, quando da realização do seminário daquela próspera cidade portuária do Rio Grande do Sul, sob a direção, a batuta do professor doutor Roberto Nascimento, que ali coordena as atividades do grupo, que nos é anfitrião comum. Agradecer ao coração de Hélio a gentileza de ter transferido para a data de hoje este nosso primeiro contato, tendo em vista que a data no mês de dezembro marcada coincidiu com um apelo de um Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para que proferíssemos algumas palavras no momento em que o país estava profundamente abalado com aquele episódio que houve num supermercado em Porto Alegre, quando um homem negro foi espancado pelos seguranças daquele supermercado até a morte. Repercutiu muito aquilo e o PJ do Rio Grande do Sul resolveu fazer um evento em que inúmeras lideranças religiosas pudessem se pronunciar durante 2 minutos. Esse foi o tempo que eu tive. 2 minutos somente sobre aquele episódio, qual era a mensagem que o Espiritismo tinha para a paz. Então, a gentileza e a alinheza do nosso irmão nos permitiu fazer a permuta da data para hoje, 5 de janeiro. O tema proposto é absolutamente fascinante. Paulo de Tarso, Jesus. Jesus e Paulo de Tarso. Quando irrompeu a Segunda Guerra Mundial, em 1939, em agosto, o venerando médium Francisco Cândido Xavier se encontrava trabalhando ainda junto ao Ministério da Agricultura, na cidade de Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, de modo que foi ali o seu ofício de lidar com gado zebu, a corte para a reprodução e para leite, desenvolvendo seus labores de 7 da manhã às 7 da noite, que o venerando espírito Emmanuel convidou o seu médium a uma psicografia arrebatadora. Ele iria recepcionar um livro que causaria um grande impacto até os nossos dias, mais de 70 anos depois, por trazer exatamente a mensagem da vida do grande convertido de Damasco. E o horário que Chico Xavier dispunha naquele período era exatamente às 19 horas, ele permanecesse na Fazenda Modelo, que era o local do seu trabalho, sob a coordenação do seu chefe Rômulo Joviano, e em vez de ele voltar para casa à cidade, que demoraria, porque ele se valia de uma charrete puxada a cavalos, então houve a proposta, junto do médium ao seu chefe, que também partilhava do conhecimento dos princípios espíritas, para que ele permanecesse na fazenda até tarde. Era um grande prédio localizado em uma chácara muito vasta e arborizada, e certamente depois das 19 horas o silêncio deveria ser absoluto, porque todos os funcionários retornavam para a sede da comarca, que era Pedro Leopoldo. Então Chico, naquele horário, desincumbindo-se das suas atividades profissionais, como datilógrafo e escriturário, desceria ao porão. Ali no porão, em uma cadeira, com uma mesa, ele entraria em transe sonambúlico, absolutamente automático,
começou a psicografia de Paulo e Estevão. Romance, Emmanuel ditou durante 8 meses, de segunda a sexta, aqui considerando. Dessa maneira, o médium, então, todas as noites descia ao porão, psicografava as páginas daquele dia até por volta da meia-noite, e depois uma charrete, com 2 cavalos, estava pronta para levá-lo até a cidade, onde ele chegava quase 1 da manhã. Aí, para tomar banho, para preparar o paletó do dia seguinte, para dar comida aos seus cães de estimação, o que levava Chico muitas vezes a dormir 2, 3 horas da manhã. Para as 6, estar de pé. E às 7, retornar à Fazenda Modelo para mais um dia de serviço. Estou trazendo essas informações para nós vermos as dificuldades, os desafios que passou este médium para nos legar essa obra sui generis, um verdadeiro best-seller de natureza mediúnica. Portanto, um sacrifício enorme. E ele contará nas suas memórias a única companhia que ele teve durante os 8 meses de psicografia foi a de um sapo. Ou seja, existia alguma entrada, alguma clarabóia, algum cano, algum duto entre o exterior daquele casarão e onde ele estava, que era abaixo do solo, subsolo, por onde um sapo enorme entrava todas as noites. E ficando em uma determinada posição em silêncio, o sapo calava o seu habitual pachar e ficava ali até a psicografia terminar. Quando o Chico terminava a psicografia, o sapo voltava pelo mesmo canal, desaparecia para o lado externo. Durante esse período, o Chico revelou de que Emmanuel determinou a instalação de uma tela ectoplasmática, essa é a terminologia que vamos usar aqui, que seria uma espécie de tela de cinema, aquela muito usada para quando vamos fazer exibição de data show, salvo se for na parede. Então, Emmanuel mandou instalar uma tela na frente do médium, e à medida que o médium, desdobrado do corpo, em total desdobramento e inconsciência junto ao veículo físico, sob o comando de Emmanuel, o médium assistia às cenas de tudo aquilo que estava sendo psicografado. Ocorre que o médium, Chico Xavier, tanto quanto Divaldo, já confirmaram de que quando este último, Divaldo, recebia alguns romances de Vitor Hugo e também de Manuel Filomeno Batista de Miranda, ele via as cenas plasmadas na sua frente e deu-se conta de que as cenas eram muito mais intensas, muito mais rebuscadas, muito mais vibrantes que aquilo que estava sendo grafado psicograficamente no papel. Dona Ivone, do Amaral Pereira, também confessou essa peculiaridade. Várias vezes, quando ela psicografava os romances de Charles, Leão Tolstói, de Bezerra de Menezes, ela via as cenas muito mais palpitantes do que estava no papel. O que significa que o espírito tem que fazer um esforço de diminuir a quantidade de tudo aquilo que deseja narrar, porque senão os romances ficariam muito maçudos, ficariam muito longos, quase impossíveis de serem digeridos. E para atender a nossa peça em ler, e hoje em dia quase ninguém está mais lendo, naturalmente que os espíritos fazem uma síntese. Mas o médium que possui essa peculiaridade da recepção dos romances, ele tem a capacidade, via de regra, de observar fora do corpo cenas absolutamente coloridas e enriquecedoras do drama que envolvem aqueles personagens, nem sempre desce ao livro a sua forma escrita. E tentar prefaciar, ao mesmo tempo biografar uma vida como a de Paulo, que foi uma vida extremamente intensa, palpitante, cheia de dificuldades e de lutas para a grande superação dele mesmo, naturalmente que Emmanuel recorreu ao próprio Paulo de Tarso. Então ele confessou que a recepção do livro deu-se mais ou menos desta maneira. Emmanuel solicitou a Paulo, nas regiões felizes, infinitamente superiores à de Emmanuel, que ele recordasse a sua vida, fizesse uma exumação de sua história, enquanto Emmanuel capturaria psiquicamente
a emanação paulina e enviaria essa emanação das lembranças e das recordações de Paulo ao seu médium, vestindo essas informações, que são verdadeiras imagens vivas, palavras. Então você tem Paulo recordando sua vida, Emmanuel captando o pensamento paulino, e como está captando imagens e sons, tem que transformar as imagens e sons em letras e as enviar pelo equipamento mediúnico que as psicografa. Então é um esforço imenso em que Paulo está numa esfera, Emmanuel está em outra e o médium está na Terra, perfeitamente mergulhado, vestido de matéria, para o desiderato da psicografia sonambúlica. O livro, então, vai se construindo. E em 1941, era final dos anos 40, início dos anos 41, década de 40, Emmanuel prefacia o livro, demonstrando o enorme esforço que fez para capturar aquela vida assombrosa do ponto de vista da doutrina evangélica, doutrina do Evangelho, naqueles primeiros dias do cristianismo na Terra. É verdade que Paulo foi contemporâneo de Jesus, mas não o conheceu pessoalmente. Eles nunca estiveram pessoalmente no corpo frente a frente. Quem esteve frente a frente com Paulo de Tarso foi Emmanuel, que à época, ainda reencarnado com o nome de Públio Lentulus Cornélios, senador romano, já vivendo na região da Palestina, em um palacete que estava próximo de Jerusalém, eis que o senador, em certo momento, teve contato com Paulo, o viu à distância, mas com ele não traçou, nem travou qualquer tipo de contato verbal, mas o conheceu pessoalmente. Quer dizer, nem se imagina que aquelas duas vidas iriam se entrelaçar profundamente. Porque depois de uma vida palpitante, nascido em Tarso, depois se formando sob a batuta de Gamaliel, notável educador israelita, o seu mestre e preceptor, Paulo, dotado de uma inteligência aguçada, vibrante, e de um verbo absolutamente tonitoante, capaz de embabascar, mas também de embevecer as multidões que o ouviam, a sua facúndia era arrebatadora, eis que ele começa a perceber que no seu tempo, já como respeitável doutor da lei, aquele que interpretava o Torá, que eram os pergaminhos antigos que constituíram o fundamento da doutrina israelita, ele trava contato e começa a perceber que os tempos são novos, de que um homem que tinha a força da labareda de fogo e tinha a incisividade da espada nua, percorria aqueles dias espalhando a esperança e a alegria nos corações. Cegos voltavam a enxergar, leprosos se encontravam limpos da morféia que os estigmatizava, paralíticos reassumiam completamente o movimento dos membros que estavam entorpecidos, e até mortos, ou supostos mortos, que pouco se conhecia da medicina de então, voltavam à vida. Portanto, ele percebeu que algo estava soprando naquela região, naqueles dias, e não falava de Moisés. Não traduzia o pensamento do filho de Termutes, ou o neto de Termutes, foi criado sob a batuta deste faraó, sua filha, o Velho Egito. E, portanto, 1.200 anos antes, Moisés galvanizara toda a atenção do povo hebreu, do povo judaico. Mas agora se falava apenas naquele Joshua, aquele Jesus que percorria as sinagogas, percorria os vilarejos, as vilas, os pequenos aglomerados de povoação, distribuindo a esperança e falando de um reino de paz, de um reino de ventura, um reino de beleza, de justiça para todas as pessoas, saciando os esfaimados, perseguidos na terra pela imprudência, pela arrogância, não só de Roma, mas também pelo casuísmo, pela hipocrisia dos doutores da lei. Portanto, ele passou a perceber que alguma coisa estava errada e se tornou um dos maiores verdugos do cristianismo,
Paulo não só torturou, mas matou diversos pregadores da doutrina de Jesus. E quando ele percebeu, estava diante da atividade de perseguir, prender e interrogar um velho pregador de nome Ananias. Mas ele não sabia onde estava Ananias, por isso ele deteve um homem, torturou este homem que não confessou, até que finalmente Saulo, então o doutor Saulo de Tarso, resolveu arrancar as unhas daquele homem, que era o método de violência da época, de tortura. E ao começar a arrancar as unhas, deixando o indivíduo em carne viva, o indivíduo confessou tudo que sabia e o que o doutor da lei queria saber. Portanto, ele acabou confessando que soube que Ananias havia se mudado para Damasco, a capital da Síria, nada mais. Mas ele disse isso no misto de tanta verdade, de tanto sofrimento, que o doutor da lei não teve outra opção senão acreditar naquele homem que estava no limite das forças. E tomando de 3 cavaleiros, Jacobo, Demétrio, Jonas, ele montaria os cavalos, os dromedários, e seguiria para Damasco, uma caminhada de aproximadamente uma marcha de 3 dias. Só que por volta de janeiro do ano 34, próximo do meio-dia, ele então está mais ou menos 20 minutos de cavalgada até Damasco. O sol está a pino. É quando ele, que já havia acordado naquele dia muito estranho, não havia feito a refeição e passara a manhã inteira calado, despertando a desconfiança dos seus acompanhantes, que acharam que o doutor estava doente ou com a chamada febre do deserto, nós sabemos hoje ser a chamada insolação. A insolação é quando o cérebro do indivíduo fica muito exposto ao sol. O cérebro aumenta a sua própria temperatura e, para se refrigerar, o cérebro desvia excesso de calor para o corpo. Então, o indivíduo começa a suar muito e tem febre. Porque se o cérebro esquentar demais, ele queima os neurônios. Então, ele faz um mecanismo de fuga, de transferência. Então, a insolação é uma coisa muito perigosa, porque o indivíduo tem que ser refrigerado para voltar à sua temperatura tradicional, que é 36,5. Portanto, é possível que o doutor da lei estivesse com a febre do deserto, porque eles haviam caminhado, cavalgado a manhã toda. Mas uma estranha luz, mais ardente do que o sol, mais brilhante do que o astro-rei, cruza os céus que estavam claríssimos naquele dia, de um azul celestial. E o doutor cai do cavalo, cai da sua alimaria e rola por uma duna de pedra, uma duna de areia, despencando lá embaixo. Quando então os 3 cavaleiros descem para o ajudar, levando um cântaro de água, e percebem que o doutor está de joelhos, chorando copiosamente, cego, não consegue enxergar mais nada. A técnica do Cristo foi notável. Ao cegarem determinadas escamas aos olhos de Saulo de Tarso, Jesus propôs agora que, não enxergando o exterior, Saulo pudesse ficar durante 3 dias, 72 horas, apenas vendo na sua memória, na sua retina interna, a mesma cena, ele caindo do cavalo e uma luz intensa o derrubou, e depois ele viu um túnel escuro, onde um homem, embado de intensa luz e de um porte majestoso, caminhava em direção a ele, perguntando-lhe com voz vibrante, mas ao mesmo tempo amargurada: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele mentalmente indaga: quem és tu? Eu sou Jesus, quem você persegue. Aí ele percebe de que aquelas visões dos cristãos não eram uma ilusão, era uma realidade. Ele estava travando contato com Jesus Cristo pela primeira vez. Vinha buscar aquele vaso rachado para o consertar e lhe propor a mais extraordinária tarefa de evangelização do mundo antigo que tem notícia até os dias de hoje. Porque podemos observar que do colegiado apostólico de Jesus, os 12, nós extraímos aqui Judas pelo suicídio. Quando o grupo volta a se reunir numa casa de Simão Pedro, numa casa de uma tia de Simão Pedro, que ficava na periferia de Jerusalém, essa mulher se chamava Maria de Jerusalém,
Eis que o grupo ali reunido na sala, houve um momento, 50 dias depois da crucificação de Jesus, em que eles acordaram jubilosos. Todos estavam infinitamente alegres. Narra-o Amélia Rodrigues no seu livro Quando Voltar a Primavera. Todos acordaram tomados de uma alegria inusitada. E era o dia que eles iam viver o Pentecostes. Então, logo pela manhã, eles elegeram Matias. Matias foi eleito para substituir Judas, desencarnado por suicídio, dentro do colegiado apostólico. E perto do meio-dia, todos eles que estavam em oração, entoando cânticos de louvor, aquele júbilo incomum que os dominava, foram tomados, foram assaltados por uma força espiritual, a força de Pentecostes. As entidades venerandas que representavam Jesus desceram junto ao colegiado apostólico e, fazendo aflorar as suas faculdades mediúnicas diversas, levaram a diversos dons que estavam adormecidos. Amélia Rodrigues narra que logo depois que eles saíram da casa para as ruas, eles começaram a falar os idiomas dos estrangeiros que estavam ali naquelas cercanias, pelo que vários árabes, ao perceberem que aqueles homens que eram judeus falavam o árabe, disseram: esses homens beberam. Esses homens estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Ao que Pedro diz: não tomamos mosto, nem vinho. Nós estamos tomados pelo Espírito Santo. E eles compreendiam e falavam todos os idiomas que eram necessários para aqueles dias. Ali o movimento de Pentecostes se espalha por toda a terra. E aqueles vultos eminentes vão levar a mensagem de Jesus ao mundo judeu. Mas Jesus precisava de alguém que saísse do mundo judeu. A maior dificuldade era essa. Ou seja, nenhum daqueles 12 se atreveu a sair do mundo judaico para levar a mensagem de Jesus para árabes, para muçulmanos, para partos, para gregos, para fenícios, para outros povos que eram considerados estranhos, porque é ancestral a visão de que os judeus são o povo escolhido. Ou seja, Deus escolheu um povo e deserdou os demais. Então, sendo o povo escolhido, não há por que falar nos outros que são párias, são filhos bastardos da criação. Então, Jesus, percebendo essa disposição íntima no seu colegiado apostólico, percebeu que Saulo tinha a fibra necessária, só precisava de certas reformas. E Jesus começou aplicando nele 220 volts de impacto na estrada de Damasco. Primeiro impacta o homem, para demonstrar de que aquela fala sobre Jesus era real. Paulo então cai de si, fica cego. Segundo fator que Jesus aplica em Saulo. Fica cego para passar 3 dias vendo a mesma cena. É como se qualquer um de nós colocasse um CD no toca-CD e acionasse a tecla repeat. A tecla repeat, que é a tecla de repetição, ela tem 2 momentos. Você pode repetir a mesma música indefinidamente. Então, tem gente que gosta da música número 3. Então, eu seleciono repeat para quando a música 3 acabar, não ir para 4. Ela volta e repete a 3. Volta, repete a 3. Isso fica até furar o CD, se for necessário. Antigamente, furava o disco com agulha de diamante. E o repeat, também você pode repetir o CD todo. Quando acabar todas as faixas do CD, ele volta para a primeira e repete todas as 12, 15, 20, seja o que for. E fica nisso consequentemente. Jesus usou essa tecla para que durante 72 horas Saulo só tivesse uma visão. A visão da queda, a visão do túnel, a visão daquele homem cheio de luz e de amor se aproximando dele, dizia a mesma frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. Não recalcitre contra os aguilhões. Entre em Damasco. Lá te será dito o que convém fazer. Não é o que você quer fazer, não. Lá o que convém que você faça. Lá eu te direi o que convém fazer. Aí Saulo, cego, é levado pelos 3 companheiros a Damasco. E primeiro ele vai à casa de Sadoc. 2 dos companheiros voltam a Jerusalém para levar péssima notícia. O doutor enlouqueceu.
Um deles, Jonas, fica com o doutor para dar o mínimo de suporte. E Saulo propõe na sua cegueira: Jonas, leva-me à casa de Sadoc, um dos doutores da lei, que é meu velho conhecido de infância. Certamente Sadoc me dará suporte. Só que Sadoc estava recebendo um grupo de doutores da lei. E quando soube da história, através de um criado, preferiu dizer ao criado de Saulo que não estava. Mas da porta, Saulo ouviu a voz de Sadoc. E aí, o funcionário de Saulo, o Jonas, disse: Senhor, o servo do nosso doutor da lei Sadoc afirma que ele não está em casa. Como, Jonas? Eu acabo de ouvir a voz de Sadoc. Eu posso não estar enxergando, mas eu estou ouvindo muito bem. Eu sei que Sadoc está convidado a me receber nessas circunstâncias, não é nada agradável. Saiamos daqui. Então é por isso que ele vai para a estalagem, que fica na rua direta, número 30. Ali numa hospedaria muito modesta, Dr. Saulo tinha muitas moedas de ouro, estava muito bem abastecido de dinheiro pelo Sinédrio de Jerusalém. Ele se hospeda ali e despede Jonas, que vai embora também para Jerusalém. Durante 72 horas, sem comer, sem beber, pelo menos assim se presume, ele não recebe visita alguma. Até que, reticências. 3 dias depois, o estalageiro vem à porta do quarto de Saulo, bate com receio, e quando Saulo pergunta: quem sois? O estalageiro, Senhor. Visita. Quem é? Um homem entra. Saulo não está enxergando mesmo. Saulo, Jesus me apareceu em sonho e pediu que viesse restaurar-te a visão. Quem sois? Ananias. A ovelha vem ao encontro do lobo rapaz. A vítima vem ao encontro do algoz. Não para entregar-se, mas para libertar o algoz da própria cegueira. E Atos dos Apóstolos, então, narra que Ananias faz uma prece, evoca a figura magnânima de Jesus e de seus prepostos, e usando da bioenergia, coloca as mãos sobre a cabeça do doutor equivocado, que de joelhos recebe uma bênção. E Atos dos Apóstolos narra, tanto quanto Emmanuel e Paulo e Estevão, pesadas escamas, como que lhe caíram dos olhos. Quando ele reabre os olhos, voltou a enxergar tão perfeitamente quanto antes. Ele se dirige à janela, escancara a janela e contempla que é meio-dia em Damasco, o sol está a pino. E ele então grita: honra, honra e glória a meu Salvador. Naquele momento em diante, Saulo faz uma entrega, torna-se escravo por opção a Jesus. Expressão de Amélia Rodrigues, mais uma vez. Escravo por opção. Eu quero ser teu escravo e de tua mensagem. E dali em diante, ele sai da cidade, então ele vai seguir o caminho dele. Ele vai buscar agora meditar, fazer as reflexões. Ele vai para o oásis de Dan, onde faz as demoradas reflexões. Ele retorna primeiro, em primeiro lugar, a Jerusalém. Ele vai procurar Pedro na casa do caminho. Mas a sua perseguição aos companheiros da casa do caminho era tão inclemente que o próprio Pedro teve dificuldade em recebê-lo. Ele foi recebido por um servidor, que à porta foi recebê-lo e disse que Pedro não estava em condições naquele momento de recebê-lo. Saulo volta no dia seguinte. No dia seguinte, se entrevista com Pedro, conta a narrativa e desarma, porque Pedro estava armado. O que é que esse homem vem fazer em nossa casa? Vem a todos nos prender e a todos nos matar. Mas depois da narrativa, Pedro acredita na confissão de Saulo, e aí ele se propõe a sair dali e visitar o seu pai, velho Jacó, em Tarso, que era um promontório distante na Grécia, porque Saulo era grego de nascimento, mas era romano de cidadania, porque a Grécia estava sob domínio romano à ocasião. Então, diríamos, ele tinha dupla cidadania, mas a cidadania grega estava esquecida. Ele falava com destreza o grego,
falava também os outros idiomas da época, o hebraico e o aramaico, que era a língua de Jesus. Então ele volta a Tarso, porque agora se apresenta uma dificuldade de natureza eminentemente financeira. Ele não é mais doutor da lei. E aí, o que é que vai acontecer? Ele não é mais remunerado. Se ele não é mais remunerado, porque as notícias já tinham chegado da sinagoga de Damasco, porque logo depois dele ficar bom em Damasco, eu estou fazendo um retorno, Saulo visita a sinagoga de Damasco, onde pega que o Messias já veio, para Jesus. Mas o impacto era equivalente a um raio em uma grande tempestade. Todos o expulsam da sinagoga. Aí ele segue para Jerusalém, depois para Tarso. Ele vai pedir ao pai algum recurso para começar a vida, mas as notícias já tinham chegado ao velho Jacó. E talvez seja um dos momentos mais emocionantes do livro, porque o velho Jacó, adepto da doutrina de Moisés até o tutano dos ossos, absolutamente moisaísta, recebe o filho e quando o filho entra em casa ele exclama: finalmente tu estás recuperado da doença. Doença? Que doença, meu pai? Tu não estiveste doente? Todas as notícias que chegaram de Jerusalém davam conta de que estiveste doente, a delirar. Não, meu pai, nunca estive doente. Fui a Damasco, mas eu encontrei Jesus. Aí Jacó, velho pai, desmorona. Chama ele de graveto seco, de espinho pontiagudo, da flor mais amarga da família. E dá-lhe as primeiras notícias. Tua mãe morreu ralada de sofrimento. A irmã Dalila, junto com meu genro e o filho dele, o menino Estefânio, abandonaram Jerusalém, porque passaram a ser acusados pelos vizinhos de serem irmã de um convertido à praga nazarena. É assim que tu tratas. Aquela educação que eu te dei esmerada junto a Gamaliel, todo o investimento que fiz em ti, Saulo, para que tu representasses a força de nossa raça, preferes então dedicar agora ao carpinteiro reles, crucificado entre dois ladrões. Meu pai, não sou mais doutor da lei. Eu encontrei Jesus, ele é o Messias. Eu venho pedir ao Senhor ajuda, porque eu não tenho com que comer. Não tenho mais remuneração. Se não tens, eu é que não te darei. Volta ao carpinteiro. Se ele te converteu, certamente terá dinheiro para te sustentar, porque o meu dinheiro tu não verás um níquel. E deserdou Saulo. Mas a cena é tão bela, é tão chocante ao mesmo tempo, porque é um embate entre o novo e o velho. Saulo percebe que qualquer disputa verbal, verborrágica com o pai é inútil. Como vai modificar uma cultura já idosa, que acredita na força da raça, no padrão da cultura hebraica, em todos os pilares que constituíram a doutrina do moisaísmo? Seria inútil aquele embate. Então Saulo visualiza seu lar pela última vez, especial carinho para a cadeira onde sua mãe costumava se balançar, fazendo as costuras da época, e percebendo que ali não voltaria nunca mais no corpo, ele abandona a casa. Quando ele está a 100 metros da casa, o servidor de sua residência, de nome Sinésio, grita por ele: Saulo, Saulo. Ele se volta e Sinésio apresenta a ele a sacola cheia de moedas de ouro. As moedas da época. O pai te manda entregar. Aquele momento ali, Emmanuel destaca o embate entre o homem velho e o homem novo. Saulo de Tarso desejaria dizer: se ele não me deu lá na casa dele, não vou receber essa esmola agora. Vai, Sinésio, volta com esse dinheiro e diga ao meu pai que se ele não resolveu me ajudar, não vai ser agora que eu vou precisar disso. Isso seria o discurso do homem velho. Mas o discurso do homem novo é: ele vai comer o quê? Como é que ele vai dormir aquela noite? De que maneira ele vai se movimentar no mundo? Ele está encarnado, não tem recursos. Então ele recebe a bolsa e diz a Sinésio: Sinésio, diz a meu pai, rogo a Yahvé, o abençoe e o fortifique
abundantemente. A ele uma bênção nitidamente hebraica. O servidor volta à casa paterna e Saulo vai para as cercanias de Tarso. Prefere se afastar da cidade. Numa gruta, ele examina os recursos. O pai fora extremamente abundante. Era-lhe o equivalente à época, uma imensa fortuna para o filho começar. Mas começar... Porque Saulo, inicialmente em sua vida, na adolescência, fora artesão. Depois se formara junto a Gamaliel como doutor da lei, portanto era remunerado pelo sinédrio. Agora ele não era nem artesão, nem doutor da lei. Era um adepto de Jesus desempregado no mundo. Com que ia sobreviver? O dinheiro lhe sustentaria por algum tempo. Depois de algum tempo, o dinheiro acabaria. Então ele resolve voltar ao ofício que iniciou. Ele compra um tear. Vai fazer tecelagem de couro com fibras, trabalhando ali em Tarso um período, depois no oásis de Dan, junto a Áquila e Isca, 2 amigos que o acolhem vivendo em determinada zona mais afastada, onde produziam determinados artefatos de couro, de juntas de determinada fibra vegetal celulósica para venda no comércio. Só que Áquila tem uma mágoa de um certo doutor da lei chamado Saulo de Tarso, quem foi perseguido em Jerusalém, tivera que abandonar a cidade dos profetas. Só que Saulo está tão desfigurado, a barba enorme, que Áquila não o reconhece. E depois de ouvir a confissão da amargura de Áquila, ele confessa: eu sou o doutor Saulo, aquele que ele perseguia outrora, mas Jesus tocou-me o coração. Em diante, ele vai travar contato com a mensagem de Jesus através dos escritos de Mateus, de onde já fizeram uma cópia, a xerox, desde Damasco, que assim que recuperou a vista, ele pediu a Ananias que lhe fornecesse todos os pergaminhos que tinha, mandou comprar material e fez para si cópias dos primeiros escritos de Mateus, considerados mais antigos, conquanto a benfeitora Amélia Rodrigues considere que João Marcos foi o primeiro que escreveu sobre Jesus, sendo o evangelho mais antigo. Mas ali Emmanuel coloca como sendo o de Levi, o apóstolo mais tarde chamado Mateus, cobrador de impostos. Dessa maneira, ele com aquele material, ele começa a estudar a história de Jesus. E vai haver um assalto. Oportunamente numa caverna, ele falando com Barnabé sobre o tesouro que é a mensagem de Jesus, eles são atacados por salteadores e ladrões, que os ameaçando com uma cimitarra, uma espécie de adaga, uma espada curta, que na época era uma arma mortal, para ceifar vidas na calada da noite. Eis que eles, de olho naquela bolsa, roubam. Naquela bolsa não tinha dinheiro, só tinha pergaminhos que Saulo vinha copiando sobre a vida de Jesus. Os ladrões tiveram uma sorte terrível. Quem deve, em vez de levar o padrão do mundo, levaram o padrão dos céus. Talvez pudessem se tornar bons ladrões se lessem aquele material. Saulo, então, entrega todo aquele material, preserva a própria vida com o discípulo e começa a escrever as epístolas. Viaja mais de 25 mil quilômetros a pé, lombo de animais ou usando barcos. Ele vai até a Península Ibérica, visita a Espanha, vai até a Macedônia, um dos estados que compõem a antiga Iugoslávia. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi administrada durante muitas décadas pelo marechal Josip Broz Tito, até a sua morte na década de 80 em Ljubljana. A capital é Belgrado. E depois disso, a Iugoslávia se repartiu em várias colônias que se engalfinharam em guerras nos Balcãs, que foram verdadeiras atrocidades, levando alguns a serem julgados pelo Tribunal Penal de Haia, na Holanda, por crimes contra a humanidade. Ele esteve ali na Macedônia, visitando um varão que, em sonho, o convidou a levar a mensagem. Ele esteve na Grécia e pregou no Areópago e em muitas outras cidades, mas o seu destino final era Roma. Ao chegar a Roma, já envelhecido ali por volta do ano 64,
68, melhor dizendo, mas ele chegou bem antes, 66, segundo dados históricos, Saulo ficou 2 anos em prisão domiciliar. Porque tivemos em 64 o grande incêndio. Em agosto de 64, a cidade foi incendiada. Nero, e por Tigelino, prefeito dos pretorianos, que tocou fogo na cidade, e eles esperando que apenas 25% da cidade queimasse, os ventos daquele agosto levaram fogo por toda a cidade, e mais de 90% da cidade virou um grande torrão. Saulo estava na cidade pregando, e a primeira vítima, o chamado bode expiatório, foram os cristãos. Depois do incêndio, para justificar a própria insânia, Nero era tão psicopata que matou a esposa, matou a mãe, matava todas as pessoas que lhe ameaçavam o reinado de prepotência e de loucura. Ele mandou prender Saulo, porque ele precisava de um bode expiatório, que eram os cristãos. Mas Saulo, na corte de Nero, falou com tamanho destemor. É uma frase no livro Paulo Estevão que é significativa. Nero diz a um dos seus convidados: nunca vi um homem com uma fala tão nobre e reta. Esse homem é um perigo. Vou condená-lo à prisão domiciliar. Ele não pode sair de Roma sem autorização minha. E Paulo, já era Paulo, pela mudança proposta por Pedro, que pediu que ele latinizasse o nome, saísse da expressão grega Saul, com S, para Paulo, a expressão latina, eis que ele pregou o evangelho em toda Roma. Mas, finalmente, em uma manhã, Gelinos, com os seus esbirros, foi até a prisão onde ele se encontrava, o resgatou e o levou para a periferia da cidade, dizendo: estás condenado à morte. O carrasco vai decepar-te a cabeça, separando-a do pescoço. Emmanuel retrata que no instante que o carrasco dobrou-lhe a cerviz e preparou o gume da espada, Saulo viu que o carrasco tremia. Ergueu a cabeça, fitou aquele homem e exclamou absolutamente convicto: cumpra com o seu dever, porque o meu eu já cumpri. Dizer isso a um carrasco é matar o carrasco antes da hora. A vítima mata o carrasco de medo. O carrasco decepa-lhe a cabeça. Saulo sente uma brandaragem o envolver. E logo depois se vê em espírito, agora em espírito desencarnado, debaixo de uma árvore. E a primeira pessoa que lhe surge, Gamaliel, venerando o mestre, vem que já estava no mundo espiritual há muitos anos, o abraça, dá-lhe as boas-vindas. E de repente uma escada, tão bela quanto aquela narrada como a escada de Jacó, se desenha do infinito das estrelas, cercada de luz e de flores, perfumadas até o solo da terra. Descendo por ela, se encontram 3 personagens inesquecíveis. Jesus no meio, ao lado Gesiel, o apóstolo Estevão, que ele mandara martirizar, e Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo, morreu apedrejado, e a irmã dele, Abigail, noiva de Saulo, não desejou mais consorciar-se com ela quando soube que tinha matado o ex-futuro cunhado. Ele a abandonou, ela muito cedo morreu de tuberculose, no lar de Zebedeu. E, portanto, os 3 descem. Então Jesus exclama: vem, Saulo, que me amas. Penetra agora o meu reino que foi feito para os mártires. Descem os 2 que o abraçam, e, arrebatando Saulo, levam para as esferas felizes, onde até hoje o sublime convertido de Damasco permanece, junto ao coração de Jesus, trabalhando pela redenção das criaturas mais sofridas na terra. Por isso é que Emmanuel tinha Saulo de Tarso como uma figura mais expressiva dentro do seu coração, que aquele que desceu às esferas para resgatar o senador dos seus equívocos milenares, fazendo ressurgir a figura de Emmanuel, maior evangelizador do Brasil de todos os tempos. Eis a perfeita junção entre o mestre e o apóstolo, entre as diretrizes superiores e aquele que se lhe vinculou inteiramente de coração e de alma,
fazendo da sua vida um verdadeiro poema de dedicação à mensagem de Jesus aos sofridos, aos filhos do Calvário, aos decaídos do mundo. Quando da codificação espírita, Paulo de Tarso participou em algumas mensagens, conforme está assinalado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Emmanuel também esteve ministrando uma mensagem que está sobre o egoísmo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E o próprio Jesus deu uma comunicação à época que Kardec inseriu no Livro dos Médiuns com o nome de Jesus Cristo, mas botou a mesma mensagem do Evangelho como sendo da autoria do Espírito de verdade. Dessa maneira, vamos perceber que Jesus e Saulo, Jesus e Paulo, permanecem unidos até hoje, trabalhando para a redenção da Terra. Conquanto saibamos na atualidade, o emissário maior do planeta é Francisco de Assis, que é o coordenador geral, em nome de Jesus, da grande transição planetária, que dentro de aproximadamente uma década, Francisco de Assis estará vestindo carne e voltando com o seu grupo da Úmbria novamente ao solo triste da Terra, para nos resgatar do mundo de provas e de expiações e nos ajudar a fazer a travessia para o mundo de regeneração. Aguardemos, pois, os dias do porvir, mas não nos esqueçamos de que a tarefa de Saulo foi espinhosa. Ele percebeu que precisava reabilitar-se dos seus equívocos, esculpindo Jesus e o levando em determinado instante a proferir uma frase que ficou imorredora. Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Esse é o momento do clímax, quando o ego é anulado e o self em plenitude passa a brilhar, dominando todas as instâncias da vida, apagando os arquétipos perturbadores do passado, desenhando o presente para o futuro, porvir luminoso, onde o indivíduo se lhe entrega inteiramente ao Cristo, a ensementação da era nova, do qual todos nós estamos ansiando desde já. Formulando aos amigos de São Gonçalo os nossos mais ardentes votos de paz, desejamos a todos uma ótima noite, rogando ao Cristo que a todos nos abençoe. Nós agradecemos